Está no ar mais um Linkados na Área, temporada 2021, um programa de entrevistas feito pelos alunos de jornalismo da SPM São Paulo, que agora, por conta da pandemia, está sendo feito de casa. Eu sou Maria Fernanda Neves. E eu sou Karina Lopes. Hoje vamos entrevistar um advogado que milita pelos direitos humanos. Ele é membro do Instituto Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Também é ativista, ex-conselheiro nacional dos direitos humanos das crianças e do adolescente. Já foi presidente da Fundação Criança de São Bernardo e um dos fundadores da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Nacional. Aqui conosco, em formato online, temos o grande prazer de receber Ariel de Castro Alves. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Ariel. Obrigado pelo convite, agradeço a você, Karina, agradeço também a Maria Fernanda e a disposição de vocês para conversarmos sobre assuntos importantes, fundamentais, sobre direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais de Ariel de Castro para vocês. Ariel, sua trajetória é marcada pelos direitos humanos. Como que surgiu esse interesse? Sim, desde a infância eu acompanhava trabalhos do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Meu pai foi um dos fundadores do próprio Movimento de Meninos e Meninas de Rua, quando ele juntou estudantes da Universidade Metodista, estudantes de Teologia e de Comunicação, lá em São Bernardo do Campo, para que eles fizessem, primeiro, pesquisas para conhecer as situações de meninos e meninas de rua. E logo esses estudantes, esses professores também, foram verificando as necessidades dessas crianças e adolescentes e acabaram depois criando um projeto social em São Bernardo voltado ao atendimento de crianças e adolescentes em situações de rua e também relacionado ao enfrentamento dos grupos de extermínio. Então, isso gerou indignação, né? Porque que alguns adolescentes, crianças como eu, tinham todos os direitos de estudar em colégio particular, de ter uma vida digna, e outros não conseguem nem sobreviver de uma semana até a próxima. Ariel, você é conhecida por atender casos ligados aos direitos humanos, como você mesmo disse. E como é que você avalia a situação do Brasil quanto às leis e a aplicação delas? Nós temos, de fato, várias legislações que o Brasil conseguiu nos últimos anos, né? Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, trata da violência, combate à violência contra a mulher, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto da Igualdade Racial, legislação das pessoas com deficiência, também Estatuto de Proteção aos indígenas e várias previsões na própria Constituição Federal sobre indígenas, quilombolas, né, as comunidades, né, históricas do país, e várias legislações de combate ao racismo, de combate à intolerância, de combate à homofobia. Mas, infelizmente, a realidade é outra. O Brasil é campeão mundial de violações de direitos humanos. Por isso que eu falo numa cidadania de papel, lembrando desse livro do Gilberto de Menstein. Nós temos no papel excelentes legislações, mas na prática, né, a realidade é muito diferente do que prevê a nossa legislação. E são direitos básicos que acabam não sendo respeitados, né, hoje em dia. É uma situação bem complicada e muito triste, né? Mas por que o senhor tem esse olhar especial para o direito das crianças e do adolescente? Sim, acho que a questão fundamental, prioritária, é a formação das pessoas, desde os primeiros dias de vida. Ninguém nasce bandido, a pessoa pode vir a se tornar um criminoso, inclusive em razão do contexto de vida, da forma que foi tratado até durante a gestação, até na concepção. Então, é necessário nós pensarmos nisso, né, na formação
dessas crianças desde os seus primeiros dias de vida. Quem só conhece a violência provavelmente vai agir com violência. Os dados da Unicef de abril até julho de 2020 mostram que houve um aumento de 26% durante a pandemia, né, desse trabalho infantil. Como que você vê esses números na prática? Sim, nós temos aí claramente o aumento da exploração sexual infantil, o aumento do trabalho infantil e provavelmente o aumento da criminalidade juvenil. O Brasil hoje tinha, antes da pandemia, 20 milhões de pessoas passando fome. Agora, certamente, a situação é muito mais grave. 125 mil pessoas com insegurança alimentar. 15 milhões de desempregados, né? E se formos contar os subempregados, né, vão passar de 30 milhões. Então, nós temos aí uma situação grave, né, um contexto social que também gera o aumento da exploração do trabalho infantil, conforme esses números do Unicef verificaram aqui em São Paulo, por exemplo. Isso serve como referência para o restante do Brasil. Outro dado da Unicef mostrou que 25% das crianças entre 5 a 11 anos, e 35% entre 12 a 14 que trabalham não dão continuidade à escola. Qual você acha que é o impacto do trabalho infantil nessa geração para o futuro do país? Sim, tem exatamente esse efeito, né, de serem crianças e adolescentes que não vão se desenvolver completamente, que vão estar subdesenvolvidas educacionalmente. E por isso que eu digo que serão os desempregados de amanhã, serão os explorados de amanhã. Então, nós teremos essas crianças e adolescentes que não conseguem ter acesso ao estudo ou que têm os estudos prejudicados porque precisam trabalhar na infância, elas ou ficarão em situação até de rua, ou situação de pobreza, de miséria, ou ficarão nessa situação também de exploração do trabalho, né, que existe hoje, que são chamados, aí, ironicamente, de empreendedores, mas não é esse o futuro que nós queremos para as nossas gerações. Nós queremos direitos trabalhistas, né, direitos sociais. No Brasil, o trabalho infantil está bem concentrado nas regiões rurais, né? Lá a gente tem 70% das crianças nessa situação. Acho que muito por conta da falta de fiscalização nesses locais. Como que essas questões podem acabar sendo resolvidas? Sim, nós temos, né, no Brasil, ampliação de serviços, né, de setores aí, como os conselhos tutelares, como temos os auditores do próprio Ministério do Trabalho, que atualmente dizem, né, eles denunciam que não tem mais as mesmas condições que tinham em governos anteriores para o combate ao trabalho infantil, né? Alguns anos atrás, por exemplo, nós tivemos aquela tragédia de Unai, em Minas, que eram auditores do trabalho assassinados porque eles faziam essas fiscalizações contra trabalho escravo e contra exploração do trabalho infantil. Então, nós temos ainda uma dificuldade, né, de combate, de enfrentamento ao trabalho infantil em regiões rurais e crianças que vivem em situações de risco. Mas nós temos aquelas situações de trabalho infantil que não são computadas, o trabalho infantil doméstico, em razão até da falta de vagas em creches, de acesso às creches. Muitos irmãos mais velhos, de 8, 9 anos, cuidam de bebês entre 0 e 3 anos de idade, nas capitais e nas regiões rurais também, onde muitas regiões rurais o acesso à escola é difícil até pela distância. Então, as famílias não têm condições de ficar levando a criança para depois elas irem para o trabalho. Então, elas acabam, as famílias, indo para a roça, indo para o trabalho agrícola e na pecuária e deixam os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos. São situações também de trabalho infantil. O que se agravou na pandemia, com fechamento de creches
e escolas, e muitas pessoas, o home office foi para a classe média e para a classe alta, mas as pessoas continuaram se locomovendo, pegando o transporte público, indo para os seus locais de trabalho, e os irmãos mais velhos ficaram tomando conta dos mais novos. No caso do trabalho infantil, além dos conselhos tutelares, além dos auditores do Ministério do Trabalho, nós temos várias organizações sociais que atuam nesse enfrentamento. Os sindicatos costumam também receber denúncias e o Ministério Público do Trabalho é bastante atuante também no enfrentamento ao trabalho infantil. Você falou sobre a exploração do trabalho infantil em locais de difícil fiscalização, assim como no âmbito doméstico. Quais são as medidas que o governo brasileiro vem tomando ao longo desses anos e durante a pandemia também, para diminuir o número de crianças nessa situação? Sim, é claro que o Bolsa Família é um programa importante de enfrentamento também ao trabalho infantil, garantindo uma renda básica, e existe também essa contrapartida. A família tem que provar que a criança está na escola, existe um acompanhamento por parte dos centros de referência da assistência social, dos conselhos tutelares, não pode ter evasão escolar, senão a família pode perder o próprio benefício do Bolsa Família. Então, essa é uma forma também importante de controle, de também combate ao trabalho infantil. Nós tínhamos antes o programa de erradicação do trabalho infantil, onde os municípios, em parceria com os estados, com recursos federais, eles tinham cadastradas as crianças e adolescentes nas situações de risco, de exploração do trabalho infantil, e desenvolviam projetos específicos com essas crianças e adolescentes, um acompanhamento escolar delas, ou também programas de contraturno escolar focados nessas crianças e adolescentes, e, em alguns casos, as bolsas também do próprio programa de combate ao trabalho infantil, do PET. Mas, infelizmente, nos últimos anos, esse programa praticamente acabou no Brasil. Dizem que foi unificado com o Bolsa Família, mas não é a mesma coisa. Não supre o trabalho que era feito pelo programa de erradicação do trabalho infantil. Outra subnotificação que existe é do trabalho infantil nas ruas. Precisa também ser feita a fiscalização, a atuação, a abordagem social. Nós precisamos ter programas de abordagem social nas ruas. Algumas cidades, algumas organizações até desenvolvem alguns programas importantes com educadores sociais que vão às ruas, fazem a abordagem, fazem a conscientização e restabelecem os vínculos familiares daquelas crianças e adolescentes que estão nas ruas e os vínculos também com a escola, com os programas sociais. E, de preferência, esses educadores sociais que vão fazer a abordagem deveriam ser pessoas que já estiveram em situações de rua também, porque essa pessoa tem mais condições de conversar, mais condições de compreender aquela situação. Com isso tudo que o senhor já explicou para a gente, já falou para a gente, você acha que é possível dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo respeitado? Nós tivemos muitos avanços nesses 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a criação de conselhos tutelares em todos os municípios do Brasil. Muitas vezes eles não têm a estrutura, não têm salários dignos, não têm condições de trabalho, às vezes falta acesso à internet, às vezes não tem computadores, não tem funcionários da prefeitura para auxiliá-los nas tarefas administrativas, às vezes até de limpeza da própria sede do Conselho Tutelar, às vezes não tem veículo, não tem combustível, para eles poderem fazer o atendimento, né, domiciliar, para eles irem até onde estão as crianças vítimas de violência e de violações, e as varas da infância e juventude que foram implantadas em boa parte das comarcas, dos fóruns do país, que fazem um trabalho
importante também, tanto de reparação após as violações ocorrerem, ou mesmo de prevenção, para evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas de violações nos seus direitos. E temos as promotorias da infância e juventude, iniciativas de defensorias públicas também especializadas na área da infância e adolescência, a criação dos conselhos municipais da criança e do adolescente, com base na existência do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e dos conselhos estaduais, e temos também números que demonstram o aumento, né, do acesso ao ensino infantil e às creches, o aumento do acesso ao ensino fundamental e ensino médio. É claro que a qualidade, principalmente do ensino médio, deixa muito a desejar no Brasil com relação ao ensino público, né, da preparação dos nossos jovens para poderem depois irem para o ensino universitário, mesmo terem condições do ensino técnico, do ensino profissionalizante, mas, de qualquer forma, houve uma ampliação importante desses acessos. Então, melhorou muito a qualificação desse serviço. Mas, claro que, apesar dessas conquistas, diante desse cenário de crise humanitária, decorrente também da crise econômica do Brasil e da pandemia, esses poucos avanços podem acabar desmoronando se nós não continuarmos, né, se não tivermos uma prioridade na área social, principalmente para os programas e serviços voltados à infância e à juventude. Ariel, você acha que é possível a gente estabelecer uma relação entre pobreza, renda familiar e a escolaridade dos responsáveis pelas crianças com o trabalho infantil? Sim, as pesquisas todas mostram isso. O trabalho infantil ele está aí muito mais vinculado à situação de miséria e de pobreza das famílias. As crianças e adolescentes, elas se sentem cobradas até pelas necessidades vividas no ambiente familiar, ou até os próprios pais e mães cobram que elas executem tarefas, que elas trabalhem, que elas tragam dinheiro. É claro que tem, então, muito esse fator, né? O trabalho infantil ele acaba ficando muito mais concentrado em crianças e adolescentes de famílias pobres, miseráveis, e que os pais também estiveram no passado em situações de exploração do trabalho infantil e que os pais também estiveram, não estudaram, não tiveram acesso adequado ao ensino. Então, isso vai se reproduzindo e se perpetuando o ciclo de pobreza, de miséria e de falta de acesso aos serviços sociais, aos direitos sociais. Entre os anos de 2012 a 2020, o tipo de denúncia de trabalho infantil mais recebido pelo Disque 100 em São Paulo foi a exploração doméstica. Como a gente ainda vive numa pandemia, como que a gente pode reconhecer e ajudar nesses casos? Sim, as famílias, né, as pessoas devem estar sempre atentas ao que acontece no ambiente, na vizinhança. É claro que no Brasil, esses disques denúncias, eles recebem muito mais denúncias relacionadas às violações de direitos, desde trabalho infantil, mas também violência nos ambientes domésticos de famílias mais pobres, porque até o ambiente de moradia facilita. Nas comunidades, todo mundo sabe o que acontece na casa do outro. Já em famílias de classes mais altas, as pessoas mal se encontram nos elevadores, as pessoas mal se cumprimentam, as pessoas mal se conhecem, e as pessoas não interferem no que acontece na casa do outro. O caso do menino Henry, que chocou o país esse ano, mostrou isso. Uma família de classe alta, que aparecia nas redes sociais como uma família harmônica, como uma família exemplar, mas a violência estava já acontecendo e ninguém tomou nenhuma providência, nenhum vizinho tomou providência, nenhuma empregada doméstica tomou providência, até porque eram ameaçadas, tinham medo de tomar alguma providência.
Então, é importante nós observarmos isso, porque a violência e também as violações de direitos não ocorrem só nos ambientes das pessoas pobres, elas ocorrem em todos os ambientes. Então, quem sabe que uma criança está sendo explorada, vítima de violência e nada faz, pode responder até pelo crime de omissão de socorro. Se a pessoa for um professor, for da área de saúde, e ela também toma conhecimento e se omite, o próprio estatuto prevê punições também para essas pessoas. Então, é importante sempre ter bom senso também, né? Além da possibilidade até da denúncia do Disque 100 de forma anônima, é importante tentar dialogar também para compreender o que está acontecendo, é importante procurar a busca, apoio de serviços que sejam especializados, de profissionais adequados da psicologia, conselhos tutelares, entre outros, para tratarmos dessas questões. Muito obrigada, Ariel, pelo seu tempo. Infelizmente, acabou a entrevista. Pessoal que está em casa, muito obrigada por ter assistido até aqui. Mafê, você tem alguma coisa para dizer? Eu queria agradecer novamente ao Ariel pela nossa conversa. Muito obrigada pela participação no programa. Acho que isso daqui é um assunto muito importante, que a gente acaba não dando tanto valor às vezes, não é algo que é muito conversado, e acho que todo mundo precisa saber sim como denunciar, todo mundo precisa saber sim sobre os efeitos desse trabalho infantil, sobre o que isso causa não só para a criança, mas também para a nossa sociedade. E mais uma vez agradecer mesmo pela conversa, foi ótimo, espero que vocês tenham aproveitado, o pessoal de casa que está vendo. É bem importante a gente tomar consciência, às vezes, desses atos que acontecem na nossa sociedade e a gente fecha os olhos para isso. Agradecemos também a toda a equipe do Linkados, a nossa professora Eide Vargas. E é isso. Até o próximo Linkados na Área em Casa.